Eu sou Monique Evelyn e esse aqui é o podcast Fora da Curva do UOL-TAB. Vamos conversar sobre criatividade, empreendedorismo e histórias que você só vai encontrar aqui. Hoje a gente vai falar de uma coisa que é um tabu, causa medo, ansiedade, desespero para alguns. Muita gente ama, eu amo, por exemplo, mas a gente vai falar mais pra frente, que é sobre dinheiro. A gente ganha um salário mínimo, como é que a gente se organiza, Gabi? Estou aqui com Gabriela Chaves, fundadora da Nufront Empoderamento Financeiro, que vai nos ajudar nessa conversa. Muito obrigada por ter aceito esse convite. Eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui. Me apresentando, eu sou economista. Atualmente eu faço mestrado em Economia Política Mundial na Universidade Federal do ABC e estou à frente da Nufront Empoderamento Financeiro, que é uma plataforma de educação financeira que trabalha a questão da economia, do ensino da economia a partir da discografia dos Racionais MCs. Boa, já pegou Racionais. Eu sou suspeita, né? Você também, eu acho que muita gente é suspeita. Né? Não, tio Paulo, mas você poderia ter pego qualquer outro ritmo. Funk, pagode, sei lá. Porque rap e porque Racionais? Bom, o Racionais ele faz parte da minha formação enquanto sujeito. Eu nasci e cresci no Taboão da Serra, que é uma região muito próxima do Capão. E por parte da minha família tá ali no São Luís, eu cresci muito próximo da cultura do hip hop. O show do Racionais foi o primeiro show da minha vida, com 6 anos de idade. Uau, 6 anos de idade. Então as pessoas perguntam, como é que você foi do rap, da economia pro rap? E eu falo, foi o contrário, eu fui do rap pra economia. Ela é zica mesmo, hein? Quando eu consegui acessar a universidade, uma série de problemáticas que os Racionais levantavam ganharam outro sentido. Então o movimento ele foi o contrário. De pensar essas questões e, sobretudo, de pensar como fazer a periferia entender que a gente precisa falar de economia. A gente tem uma série de bloqueios com a matemática, essa forma como a economia ortodoxa é tratada, que faz como que as pessoas pensem que a economia é regida pelas leis da física. Então, não tem o que questionar, é porque é, tipo uma lei da gravidade. Então essa perspectiva foi de mostrar a partir do Racionais o quanto que a economia ela tá na nossa vida diariamente, seja você ganhando R$100 ou você ganhando 1 milhão, todo mundo tá lidando com dinheiro todo dia. E me tira uma dúvida, o porquê do Racionais sim, agora o porquê da economia pra você? Por que você escolheu fazer economia? Eu queria, na verdade, fazer direito a princípio, e aí eu consegui uma bolsa no curso de economia, e aí eu me permiti testar. Então, nos primeiros 3 meses de faculdade, eu me apaixonei, porque as ciências econômicas me trazem respostas para angústias em relação à sociedade. É um campo de estudo que me traz muitas respostas para as angústias que eu tenho. Eu queria, já passou na minha cabeça em fazer economia, porque eu mudei de curso, não sou a melhor pessoa para falar isso, mas mudei umas 3 vezes. Engenharia ambiental, aí fui pra direito, aí fiquei fazendo direito e serviço social ao mesmo tempo, louca. E terminei em política e gestão da cultura. Eu falei, a próxima vai ser economia, mas enfim, calma, não dá agora não. E tem os cursos livres também. Não, eu tô estudando por conta, assim, né? Vamos lá, fica. Mas me tira uma dúvida. Você criou a Nufront, eu quero entender o que a Nufront faz na prática. E como você despertou para esse lugar? Agora eu preciso fazer um curso, uma ferramenta que eu possa compartilhar com mais pessoas, inclusive as pessoas que estão nesse lugar de entender e planejamento financeiro. Bom, tudo começou através dessa faculdade. Eu comecei a trabalhar no mercado financeiro como estagiária. Uau. E o choque veio quando eu trabalhava numa clearing que tinha em ativos financeiros depositados 3 vezes o PIB do Brasil. Quando eu me deparei com esse número, eu entrei em choque, porque eu falei, eu não imaginava essa quantidade de dinheiro. Eu não conseguia contar quantos zeros tinham naqueles trilhões de reais. E aí eu percebi que havia uma tecnologia aí que não chegava para as pessoas que vieram de onde eu venho. Então, a partir daquele momento, eu me coloquei assim como uma pessoa que deveria aprender o máximo possível, até porque eu já sabia que a minha permanência naquele espaço seria finita. Em 2017, no fim de 2017, eu descobri na empresa que eu trabalhava que havia uma discriminação salarial comigo. E aí foi um momento de ruptura com o sistema. Eu falei assim, se eles não vão valorizar o meu conhecimento, eu já estava fazendo uma pós-graduação em finanças. Falei, se eles não vão valorizar o meu conhecimento, eu tenho certeza que esse conhecimento é muito valioso na periferia.
E foi o momento que eu me debrucei sobre desenvolver essa metodologia que pensa a questão da economia a partir da discografia do Racionais. E na prática, o que a do Front oferece é educação financeira. A gente não trabalha com venda de produtos financeiros, a gente não faz venda casada, a gente trabalha com a instituição financeira que a pessoa tiver. A questão é orientar ela em relação aos conceitos e como que ela se porta, inclusive para saber operar entre as instituições financeiras. Como é que eu escolho o melhor cartão de crédito? Eu quero comprar um carro, uma casa, eu vou fazer um financiamento, eu vou fazer um consórcio, eu vou fazer um empréstimo no cartão de crédito. Tem gente que faz loucuras. Então, é nessa perspectiva que a gente trabalha, da educação para a emancipação. Então, pegando esse ponto, assim, saiu uma pesquisa, se eu não me engano, foi do Banco Central, que houve um aumento de endividamento nesses últimos 3 anos. Vocês falam sobre isso no curso de vocês e como é que a gente se organiza, considerando que uma grande parte ganha, sei lá, até 2 salários mínimos. É possível quitar esse endividamento, se organizar e não cair de volta nisso? Com certeza, sim. O aumento do endividamento, ele está ligado a uma série de fatores que são para além das atitudes individuais. Então, a gente trabalha numa perspectiva que é conciliar tanto o aspecto estrutural da economia. Então, você tem, por exemplo, o nível de empregos. Ele depende muito mais da política macroeconômica que está sendo executada do que da vontade individual das pessoas de acordar mais cedo e procurar um emprego. Você tem milhares de pessoas com ensino superior que estão desempregadas. E nesse sentido, as instituições financeiras elas estão muito atentas. Hoje você consegue fazer um cartão de crédito dentro do supermercado. Você sai de casa com um RG e você faz quantos cartões de crédito você quiser. E cada vez mais o varejo está entrando nesse mundo de bancos digitais. Todas as grandes lojas, Exato. Você tem lojas, roupas de marca, que o faturamento delas com cartão de crédito é maior do que da venda de roupas. Então, assim, é todo um sistema que lucra muito a partir do endividamento da população. E o que a gente ensina é justamente como é que você administra isso. Muitas pessoas chegam no nosso curso com uma crença de que só é possível conquistar as coisas nessa vida a partir de dívida. E quando você entende o caminho do investimento, você vai perceber que os juros que você está pagando, você pode receber. Porque o dinheiro no tempo, ele vale. Então, o que a gente ensina às pessoas é assim, veja bem, você pode ir pelo caminho do endividamento, mas pelo caminho do investimento, você consegue obter aquele bem mais rápido e com uma qualidade melhor. Porque se você tem o dinheiro à vista para comprar qualquer coisa, você tem um poder de barganha muito maior. Só que tá ligado também ao quanto a gente acredita que isso é possível, quanto a gente se permite ver lá um dinheiro na conta do banco e ficar tranquilo com isso, não ficar desesperado para gastar, né? E trabalhar aí os estranhamentos que a gente tem com o dinheiro. Essa foi uma das perguntas, assim, que eu recebi nas minhas redes sociais do Instagram. Que era, eu compro um apartamento ou invisto dinheiro e depois eu compro? Você chega pra você também com essa dúvida de comprar, então, alugar, financiar, não financiar? O planejamento financeiro, ele é algo muito individual. Ele é muito personalizado, ele tá ligado às suas metas na vida. Tem gente que o propósito da vida da pessoa é viajar. Para uma pessoa dessa, eu nunca vou falar, vai comprar um apartamento. Eu vou falar, aplica o dinheiro, porque você vai conseguir, através dos rendimentos, viajar. Agora, tem gente que o sentido da vida é ter uma casa própria, ter um lugar fixo. Então, o planejamento financeiro está muito atrelado com o seu objetivo na vida, com as suas metas, com as suas preocupações. Então, é uma análise que, a partir do momento que você sabe qual é a conta que você tem que fazer, e a conta é, se eu tenho um dinheiro e eu vou comprar um apartamento, qual é o desconto que eu vou conseguir por esse apartamento? Se eu deixar esse mesmo dinheiro aplicado, quanto que esse dinheiro vai render? É esse tipo de conta que a gente precisa fazer, e o nome disso é trade-off, que é a conta que eu faço. Cada escolha é uma renúncia. Quando eu escolho A, eu perco B. Então, o trade-off é basicamente você decidir o que você abre mão em torno de uma coisa que você vê mais benefício. É esse tipo de treinamento que, sobretudo, as populações mais vulnerabilizadas não tiveram ao longo da vida. A gente discute, por exemplo, o efeito psicológico da mesada sobre as crianças. Ai, totalmente. Vamos falar sobre isso. Continue falando que eu quero tirar uma dúvida com você. Quando você dá uma mesada regular para uma criança, ainda que seja de R$10, você está ensinando ela a lidar com uma quantidade infinita de recursos. Você está ensinando para ela limite. Você está ensinando ela a administrar o dinheiro. Quantas crianças na periferia têm mesada?
Então, são treinamentos. As pessoas são treinadas ao longo da vida para ter uma relação muito mais tranquila com o dinheiro. Pronto. Eu sou essa criança, então. Eu sempre recebi mesada quando se fala de R$10. R$10, então você tá muito rica com R$10, sei lá, em 2001, né? E eu sinto que isso influenciou muito para que eu pudesse falar abertamente sobre dinheiro e não sofresse para ganhar. E saber o que fazer quando chega um dinheiro, sei lá, maior na minha mão. E minha mãe sempre falou isso, assim, eu sempre tive o cofrinho, um porquinho, botava o dinheirinho. Ela fala e botava... tinha um banco na época que tinha um cartão pré-pago para os filhos, enfim. E minha mãe colocava o dinheiro que eu juntava naquele cartão. E quando a gente saía, ela falava: você pode escolher aquilo que você tem para pagar. Não pode ser mais porque não vai ter dinheiro. Pronto. Então eu sempre tive essa relação com o dinheiro e tudo mais. E eu vejo hoje, inclusive, que alguns amigos próximos que também tiveram essa relação com o dinheiro desde criança são mais maduros em relação ao dinheiro e também, de certa forma, como é que eu vou falar isso? Com muitas aspas, são pessoas mais sucedidas na carreira também. Como essa influência do dinheiro no bolso, que a gente chama de pocket money, né? A gente vê a longo prazo. E eu tô fazendo esse teste com o próprio desabafo lá. O desabafo lá é ótimo, né? Ninguém sabe o que eu tô falando. O desabafo social é uma organização, gente, que eu criei com 16 anos e foi mudando ao longo do tempo. E agora a gente distribui dinheiro através de desafios sociais e criativos. Então a gente distribui desde 100 e agora a gente distribuiu 1.000 para 12 pessoas. E a gente está vendo os resultados disso. Os R$100 foi útil para Guilherme comprar a beca dele e agora ele está pegando o resto que sobrou da grana para criar uma outra coisa. E a gente quer que o desabafo seja isso. A mesada que a criança não tem, o adolescente ou o jovem não tem, o desabafo possa ser esse lugar que ele consiga o dinheiro no bolso toda vez que precisar de alguma experiência. Porque a gente está sempre no lugar da sobrevivência, né? Claro, chega o dinheiro, eu quero pagar minha conta, pagar meu aluguel, pagar, sei lá, todas as dívidas e endividamentos que a gente tem, mas a gente não tem aquele dinheiro da experiência de, sei lá, comprar um sapato novo, ir ao cinema e tudo mais. E aí eu vou uma pergunta pra você. Nós, enquanto pretos, periféricos e tudo mais, a gente tem uma dívida de experiência muito grande, porque a gente não teve muita coisa. Quando a gente tem um momento de ganhar, às vezes, mais do que os nossos pais, né? A minha geração, na minha família hoje, enfim, em relação aos meus primos e tudo mais, a gente ganha muito mais do que nossos pais ganharam e ganham até hoje. A gente quer gastar. A gente quer ir no shopping comprar logo uma roupa de marca, quer viajar sem planejamento. As pessoas perguntam como é que eu fui para a África do Sul, como é que você, inclusive, também viajou. Como é que a gente controla esse impulso da dívida de experiência de querer realizar tudo agora? Porque é muito difícil. Sim. O primeiro módulo do curso da No Front chama Na Mão de Favelado é Moguela, que é um questionamento... Acontece presencial, não é isso? Sim, o curso? presencial e online. Tá. Tem nos dois formatos. Na Mão de Favelado é Moguela é um questionamento que o Mano Brown coloca em Vida Louca Parte 2. Eu fiz o que era necessário pra uma época e tal. Dinheiro é foda, na mão de favelado é moguela, na crise vários pedra 90 esfarela. E é uma frase que volta no disco Cores e Valores, na música Eu Compro, onde eles ficam repetindo, na mão de favelado é moguela. É uma reflexão muito importante, porque a gente só consegue mudar padrão de comportamento a partir do momento que a gente racionaliza as coisas. A gente tem percebido no trabalho da No Front que o dinheiro ele é um problema para a comunidade negra e para as comunidades vulnerabilizadas, como a comunidade LGBT, como as mulheres. O dinheiro ele é um estranhamento não só na escassez, mas na abundância também. Então, uma série de memórias de escassez, uma série de recalques que vão sendo criados por conta da escassez, vão fazer com que na vida adulta, na hora que a gente tem o dinheiro, a gente tenha um sentimento impulsivo e imediatista de tentar legitimar essa ascensão econômica, que às vezes nem é tanto assim, através do consumo. Então, é um menino que trabalha numa sorveteria, ganha um salário mínimo e meio, e ele vai pegar esse salário e comprar um celular, né? Ele vai dar todo o dinheiro que ele tem do mês e comprar um celular. Já teve alunos que vieram pro curso, teve um menino de 16 anos que a mãe dele inscreveu ele no curso, porque o primeiro salário dele, ele deu todo num celular e ele não tinha dinheiro para condução. Ele ficou pedindo dinheiro para a mãe para condução, porque ele pegou e gastou o primeiro salário comprando um celular e uma camiseta cara. Então, o primeiro ponto antes desse julgamento, dessa ostentação desse menino, é entender de onde vem isso.
Exato. Isso vem de um sentimento que a gente está sendo sempre julgado por como a gente está se vestindo, a gente está sempre sendo julgado por como a gente está se portando nos lugares. Quem é a pessoa negra nesse país que nunca ouviu esse material é caro demais para você comprar? Às vezes nem verbalizam, né? Olha assim, tem certeza? Pode dividir. Pode dividir, nem tipo sabe assim, qual que é o exato. seu interesse, mas já chega na loja, olha, aqui eu não tenho pra você. Exato. Então, isso vai criando um certo sentimento de raiva, onde as pessoas têm associado o consumo a uma determinada revanche. Então, eu vou me vingar do sistema entrando na loja e comprando tudo. O que a gente problematiza dentro da NuFront é em que medida isso é, de fato, uma revanche com o sistema. Exato. Então, em que medida eu financiar marcas racistas torna elas menos racistas? Em que medida eu me tornar um banner dessas marcas vai fazer com que elas deixem de ter essas práticas, né? E aí entra o ponto que é da gente entender também como que a gente pode fazer do uso do nosso dinheiro um projeto político. Por que eu acho caro comprar uma saia de R$150 de uma mulher que fez essa saia artesanalmente, fez na mão, ela sustenta uma família com o dinheiro da venda dessa saia. E eu acho barato pagar 120 numa mesma saia de uma loja de departamento que usa mão de obra semi-escrava e lucra muito Exato. dinheiro com isso. Certo? Então, acho que essa é a grande problemática. Qual é o uso que a gente está fazendo do dinheiro e o que a gente está comprando, né? Você está comprando o valor de uso, que é uma roupa para vestir, um sapato para calçar, ou você está comprando feitiçe? Você está comprando um tênis que te deixa mais bem aceito, é um terno, é um celular que vai te fazer ser incluso, que vai te fazer ser É legal. a busca pela aceitação, né? É uma jornada, assim. E a busca pela aceitação, de certa forma, é a busca pela humanidade que roubam da gente o tempo todo, independente se você tem ascensão social ou não. Tipo, Mas é uma coisa que a gente precisa problematizar, Exato. essa ilusão de humanização através do consumo. Porque derruba. a ascensão econômica, ela não acaba com o racismo. Totalmente. Meu mantra. Ascensão social não embranquece ninguém, continuo sendo preta, continuarei sendo parada nos lugares, vão fazer aquelas perguntas absurdas. Você mora aqui mesmo? O carro é seu? Não adianta. Vai continuar acontecendo. Então, a gente precisa fazer um uso político desses recursos. A gente não pode se iludir, a gente não pode ser inocente. É Exato. entender que é um game e a gente tem um potencial muito grande de fortalecer a nossa comunidade. Então, se a comunidade negra consome e circula 1,7 trilhão de reais na economia, para onde estão indo esses recursos? Total. Como é que funciona no front na prática e o que exatamente ensina? Quais são os nomes dos módulos? Estou curiosa. Bom, o primeiro módulo, Na Mão de Favelada Moguela, propõe uma discussão sobre consumo na periferia. O que significa esse movimento da ostentação? Qual que é a relação que a gente tem com o consumo? Para a gente tentar entender e avançar nesses estranhamentos. O segundo módulo, A Vida é Desafio, vai discutir conjuntura econômica. Todo mundo indo para Disneyland, empregado doméstico para Disneyland, uma festa danada. Mas peraí. Então, o que eu tenho a ver com a taxa de juros? O que eu tenho a ver com a Selic? O que isso afeta na minha vida? O terceiro módulo é Entre o Sucesso e a Lama, que a partir da música Negro Drama vai discutir os sentimentos de queda e ascensão que a gente tem dentro da comunidade negra. Já tem de pessoas que tinham muito dinheiro na conta, mas estavam desesperadas, achando que na semana seguinte iam estar morando na rua. Então, esse sentimento entre o sucesso e a lama é algo que a gente precisa trabalhar para a gente entender que a gente pode ter constância, né? E, por fim, o quarto módulo é a Fórmula Mágica da Paz, onde a gente trabalha a questão do investimento numa perspectiva de construir aí o conforto mental que a gente precisa. Fórmula Mágica da Paz, foco na missão. Foco na missão, Fórmula Mágica da Paz. Fora da Curva volta já. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br/podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. De forma mais prática, me dá 3 dicas, assim, pra gente começar um planejamento financeiro. Tô desesperada, ganho pouco, tem aquele papo que a gente vê muitos vídeos na internet. Pode começar a investir com R$50. Você pode começar a investir com R$1. Pronto, era isso que eu ia te perguntar. Existem CDBs no mercado. Existem CDBs no mercado que você consegue aplicar a partir de R$1. Você pode comprar ações com R$1 também.
Explica isso de CDB e 3 dicas pra me planejar financeiramente. Vamos começar então pelas dicas. O primeiro passo, que é o mais difícil, é o diagnóstico. Quando a gente se machuca, a gente precisa limpar a ferida. Não adianta você querer só remendar e botar pano. Você precisa lavar essa ferida, você precisa entender a profundidade do corte. Então, o primeiro passo é um diagnóstico. Eu preciso entender quais são as minhas dívidas. Eu preciso entender quais são os meus custos, que na No Front a gente não chama de fixo e variável. A gente chama de custos de sustento e gastos opcionais. Então, quanto que eu preciso para me manter com dignidade, com o mínimo de dignidade? Comer, morar, vestir, dormir. Quais são as minhas dívidas? Até quando essas dívidas vão? Que taxa de juros eu estou pagando? Tem gente que não sabe quanto paga de anuidade do cartão de crédito. Só que quando você vai olhar a fatura, eles estão te cobrando R$50 de anuidade. R$50 de anuidade de cartão de crédito já é um dinheiro que você pode investir para o longo prazo. Sim. Existem títulos públicos, existem ações. A gente tem um medo de ações, mas é um mercado, assim, do ponto de vista da lucratividade, é o que tem mais rendimento. A Selic está baixíssima. Tô vendo aqui. Então, assim, você comprar renda fixa já não está mais pagando a mesma coisa. Então, o primeiro ponto é você fazer um diagnóstico da sua situação financeira, para a partir disso você definir uma margem que vai ser a margem do pagamento de dívida e a margem do investimento. Então, muita gente, eu preciso quitar todas as minhas dívidas para começar a investir. Não. Então, nem que seja R$10 por mês, você vai abrir mão de uma cerveja e você vai investir R$10 por mês, mesmo estando endividado. Porque se você for esperar quitar todas as suas dívidas para começar a investir, talvez você vai chegar lá nos 60 anos sem R$1 guardado. Exato. Então, o primeiro passo é esse diagnóstico para entender, que é geralmente o passo mais difícil para as pessoas, que é entrar em contato com a vida como ela é. É um sofrimento, né? Olhar no espelho. Narciso acha feio que no espelho. E por isso que a gente fala que é um momento que você precisa substituir a culpa pela responsabilidade. A chave da culpa ela não funciona com dinheiro, porque ela só gera mais ansiedade e gatilho emocional. Então a gente precisa substituir a responsabilidade. Fiz essas dívidas, sim. Como é que eu vou me organizar para conseguir contornar essa situação? O segundo passo... A segunda dica é o desenho de metas. A gente não muda comportamento, a gente não muda nada se a gente não tem um outro foco. Então, a primeira vez que eu fiz isso foi quando eu fui a primeira vez para a África do Sul, em 2017. Quando eu estava, na verdade, em 2015, eu decidi que no fim da faculdade eu me daria um presente de ir para a África. Sim. Eu passei 2 anos me organizando para essa viagem. E como eu tinha essa meta, era muito mais fácil abrir mão do bar, pegar um drink mais barato, não comprar uma roupa tão cara, porque eu tinha um objetivo definido. Eu fui para a África do Sul em 2017 totalmente bancada por mim mesma. Ninguém me ajudou, ninguém me deu R$1. Eu paguei tudo e foi o momento da minha vida que eu fui mais rica, porque a viagem já estava toda paga. Quando eu cheguei lá, o dinheiro que eu tinha levado era para mim curtir, para eu tomar vinho rosé todo dia. O pinotage. Exato, gin, tudo. Comia aqueles camarão prawn, comia todo dia camarão. Entendeu? Eu virei pra minha mãe, eu tô comendo camarão todo dia. Então, o desenho de metas, ele é fundamental e ele envolve autoestima. A gente tem uma confusão de que autoestima é estética e autoestima é sobre se sentir capaz. Total. Você consegue vislumbrar um futuro pra você daqui a 10 anos? Porque isso é autoestima. Onde é que você quer estar daqui a 10 anos? Como é que você se vê? Certo? Sim. Então, o desenho das metas é fundamental. E o terceiro passo é o acompanhamento, que é inevitável. Você fazer um grande plano, colocar ele na gaveta e esquecer, não vai mudar nada. Né? Então, assim, todo planejamento, ele precisa vir com acompanhamento. Você precisa, mensalmente, trimestralmente, semestralmente, estar avaliando como é que está o progresso daquele planejamento, né? Então, eu diria que esses são os 3 passos para a gente sair de um lugar aí de agonia, de angústia, enfim, muita ansiedade, para a gente ser mais prático, assim. E as pessoas têm muita dúvida se realmente pode começar a investir com pouco, sei lá, R$5, R$10. É possível investir com pouco? Eu ganho pouco. Sim, dá tempo? É possível. Agora, entendeu? Então, assim, eu vejo que as pessoas jogam muito no jogo do bicho, por exemplo, porque elas acham que não dá para investir aquele valor. E às vezes tem gente que gasta R$10 por semana no jogo do bicho. Então, existem uma série de opções de investimento. Se a gente fala de investimento, existem 2 grandes grupos. Porque a maior parte das pessoas tem medo de perder o dinheiro. Primeiro, você precisa entender. Existem 2 grandes grupos de investimento, que é a renda fixa e a renda variável.
Na renda fixa, você sempre tem uma previsão de quanto você vai receber no final. Então ele fala assim, eu vou te pagar 5%, eu vou te pagar 10%. Ou então ele fala, eu vou te pagar a inflação mais 2%. Ou seja, você não sabe quanto vai ser a inflação, mas você tem uma previsão de quanto você vai receber no final. A renda fixa tem opções como CDBs, que você consegue encontrar a partir de R$1, a partir de R$5. Já a renda variável é um mercado que as pessoas têm um pouco mais de medo, que está bem exemplificado pelo mercado de ações. Só que no mercado de ações, você está se tornando sócio de uma empresa. Então, fala assim, a gente como comunidade negra, a gente gasta tanto com bebida. Por que a gente não consome ações das empresas de bebida? Exato. Para que esse dinheiro, de alguma forma, retorne para a gente. Tem ações de mercado de bebida que você consegue comprar por R$16. Tem ação de banco que você consegue comprar por R$15. Você consegue se tornar acionista de um banco com R$15. Então, é uma mudança de mentalidade da gente entender que a gente não precisa estar acessando o banco só no lugar de quem precisa de empréstimo, de quem não. O nosso dinheiro, os R$15 de uma cerveja que você deixa de tomar, às vezes, é um dinheiro ou que você economiza numa taxa bancária, é um dinheiro que você pode construir num patrimônio de longo prazo. É você ter uma ação de uma empresa de banco, de uma empresa de energia, e tudo isso com valores muito baixos. Então, a dica maior é pesquisar, porque as opções, elas existem. Onde é que a gente consegue encontrar, assim, tem algum lugar mais fácil para entender um pouco mais sobre isso? Bom, tem a plataforma da Nufront, né? Tem um curso online que você acha em www.nufront.com.br. Ah, mana, deixa ela. É o momento merchan dela. E eu recomendo também os órgãos reguladores, porque eles são isentos, eles não estão filiados a uma instituição financeira exclusivamente. Você tem muita gente no Brasil, tem uma pesquisa que saiu que mais de 70% das pessoas têm o gerente do banco como o maior conselheiro de finanças. E é importante você saber que o gerente do banco ele é um funcionário, ele tem metas. Exato. Ele está tentando cumprir metas. Então, buscar os órgãos reguladores é muito interessante porque você tem uma imparcialidade ali. É uma instituição como o Banco Central e a CVM que trabalham com todas as instituições financeiras. Então, você consegue ter um panorama muito grande. Por exemplo, no site do Banco Central, tem uma área de estatísticas que você consegue comparar as estatísticas de cartão de crédito entre os bancos. Na hora de decidir abrir um cartão de crédito, por que não acessar essas estatísticas para escolher o cartão de crédito que tem a menor taxa? E falando em taxas, está tendo uma conversa que as taxas de juros estão mais baixas agora. Isso significa alguma coisa para a poupança, para conseguir mais lucros, rendimento? Bom, isso significa que cada vez a renda fixa está pagando cada vez menos. Então, o investimento mais seguro ele está pagando cada vez menos. Esses movimentos de redução da taxa de juros no Brasil, eles estão atrelados a uma tentativa da política econômica de recuperar o investimento na economia real. Então, qual que é o racional dessa operação? Quando a taxa de juros está muito alta, você como capitalista, Monique Evelyn tem R$500 mil que você quer abrir uma empresa. Como capitalista, você vai olhar para o mercado financeiro e vai falar, quanto é que está a taxa de juros? Vamos supor que fosse em 2002 que a taxa de juros estava 23% ao ano. Você só ia investir no seu negócio se o seu negócio te desse uma margem de lucro acima de 23%. Porque senão não faz sentido você contratar funcionário, ter chance do negócio não acontecer. Então, as taxas de juros mais baixas, elas têm a finalidade de elas têm a finalidade de incentivar o investimento na economia real. Porque o investimento financeiro se torna menos atrativo e dá o que seria um estímulo para o empresariado investir na construção de fábricas, na economia real. Emprego, geração de empregos, para aumentar a produção. A falácia do crescimento do PIB, né? Então, já que a gente está entrando nessa seara, vamos falar de uma coisa que talvez uma galera não está entendendo, que são as políticas e ações de Paulo Guedes, o ministro da Economia desse país. A gente está vendo a conversa de saque de FGTS, taxação de cheque especial, enfim, seguro-desemprego também. O que isso quer dizer na prática? O que é taxar o seguro-desemprego, essa carteira verde e amarela, sacar FGTS, saco 500, saco 998... O que é isso? O que está acontecendo nesse país? Na prática, o Brasil está vivendo um período de recessão. O que é um período de recessão? A economia fica pessimista
e ela vai criando um espiral para baixo, onde ela produz cada vez menos. Então, eu, como empresário, acho que as coisas estão muito instáveis, eu vou diminuir a minha produção, mesmo tendo demanda. Se você vai aqui em São Paulo, em Mauá, você vai para São Bernardo, a quantidade de fábricas paradas, fechadas, é um negócio assim que dá vontade de chorar. Por quê? O pessimismo do empresariado, junto com a conjuntura econômica internacional também, está fazendo com que a produção seja cada vez menor. E por isso essa preocupação da burguesia com o crescimento do PIB, certo? O Paulo Guedes, ele está estruturado numa linha teórico-econômica que favorece, enfim, privilegia a estabilidade econômica através de um negócio chamado tripé macroeconômico, que procuram estabilidade cambial, por isso que eles têm muito medo do dólar disparar e tudo mais. Eles procuram estabilidade fiscal, que é controlando para o governo não gastar mais do que ganha. E eles procuram estabilidade monetária, que é controle da inflação, certo? O que acontece? Em termos gerais, todas essas decisões e políticas do governo do Paulo Guedes, elas vão num sentido de promover arroxos nos gastos do Estado e de fazer uma série de flexibilizações nas leis econômicas e trabalhistas como uma forma de incentivar a iniciativa privada a retomar o investimento. O ponto é que isso não vem acontecendo. A reforma trabalhista, por exemplo, ela prometeu a geração de milhares de empregos e, na prática, o que aconteceu foi o aumento da informalidade. Então, o empresariado brasileiro sempre falou, eu não emprego porque empregar pessoas é muito caro. E aí eles fizeram todo uma construção para flexibilizar a lei de trabalho, liberaram que mulheres grávidas possam trabalhar em situação de insalubridade, e mesmo assim o nível de empregos não aumentou. Quando a gente fala de liberação da conta do FGTS e taxações, a liberação da conta do FGTS está ligada a uma tentativa que é muito utilizada pelos governos. O Temer liberou o FGTS, assim, é uma coisa que é muito feita, que é uma forma rápida de você tentar ter um crescimento na economia. Você libera dinheiro com o objetivo de que as pessoas gastem esse dinheiro. Exato. E aí é que é o grande ponto. O FGTS, ele é um fundo que foi criado, ele é o Fundo Garantidor da Seguridade do Trabalhador. Ele é um fundo que foi criado para que o trabalhador tenha uma segurança no momento que ele está saindo de um emprego, entrando em outro. Então é muito importante que as pessoas entendam que não é um dinheiro que a gente deve ficar gastando comprando blusinha. Não tá dando para comprar nenhuma calça para minha filha que tem 16 anos. Porque uma calça para uma jovem de 16 anos é mais de R$300. Final de ano, festas. E foi nesse período, inclusive, que eles começaram. Libera tudo, todo mundo vai pegar, vai consumir. Porque eles queriam que as pessoas gastassem. Mas assim, o problema é, se eu gasto um dinheiro que é para minha aposentadoria, nesse momento que eu sou jovem, esse dinheiro vai fazer falta quando eu estiver mais velha. Então, assim, sacar o FGTS é legal? Sim, por quê? Porque a conta que o FGTS fica depositada é um rendimento muito ruim, é um rendimento muito baixo. Então, é super vantajoso você pegar esse dinheiro e aplicar no investimento que te paga mais. O que é uma cilada é você gastar esse dinheiro como se não houvesse amanhã. Porque amanhã ele chega. Sempre chega. E chega caro, né? Chega caro. Chato, a gente fica assim, ai não, vamos viver. A juventude gosta disso, né? Ai, vamos nessa, o momento é agora, é agora. Eu sou e o próprio Racionais Cantora, trabalha né? isso. Um amanhã só pertence a Deus, a vida é louca. Ou, por exemplo, quando eles falam, programado pra morrer, nós certo é, crê no que der. Quando você se sente programado pra morrer, qual é a sua perspectiva de planejar futuro? Já era. E nem tem essa possibilidade, né? Porque assim, sonhar, eu tenho algumas amigas, por mais que eu nasci sim em Quebrada, em Salvador, Nordeste de Amaralina, minha realidade foi um pouco diferente de outras pessoas. E eu falava muito de sonho, eu falei, meu sonho é fazer isso, eu vou anotar. Virginiana Cantora escrevia e escrevo até hoje. Ela, vou sonhar pra quê? Enfim. Então é um processo, infelizmente, bastante complicado. E tem uma coisa que você falou do FGTS, a gente pega o R$998 pra sacar e botar, sei lá, algum lugar que rende mais. Dani Siqueira mandou uma mensagem no meu Insta, no meu Insta é ótimo, no meu Instagram, perguntando, paguei as contas e sobrou R$500. Qual a primeira coisa ou qual a coisa mais inteligente que eu poderia fazer com esse valor que sobrou? Criar uma reserva de emergência. Como é que cria uma reserva? A reserva de emergência é um conceito que lá no front a gente chama de caixinha da saúde mental. Quando você tem uma reserva de emergência, sua saúde mental, ela vai assim
A reserva de emergência, ela basicamente, ela corresponde ao valor de 3 a 6 meses do valor que você precisa para o seu sustento. Então, se eu pago aluguel, se eu consumo um remédio, supermercado, despesas básicas, Sim. É interessante que a gente tenha guardado um valor de 3 a 6 meses. Se você é empreendedor, vai de 6 a 12 meses. E esse valor, qual que é a ideia dele? Você tem que investir num lugar que tenha liquidez. Por quê? Liquidez é quanto tempo demora para o dinheiro estar na sua conta, na sua mão, a partir do momento que você pede resgate. Vou dar um exemplo. A poupança é um investimento com muita liquidez. Você consegue em qualquer caixa eletrônico e sacar. Agora, por exemplo, um fundo de previdência, ele é um investimento sem liquidez. Você não consegue tirar o dinheiro antes da data lá que foi acordada. Então, é importante criar uma reserva de emergência, mas que também não fique na sua conta corrente. As pessoas, vou deixar aqui na minha conta. Guardei. Não, porque na sua conta você vai ter a sensação de que aquele é um dinheiro disponível quando não é. Então eu recomendo que a pessoa abra uma outra conta, que pode ser uma conta digital, sem pagar taxa. Pode ser uma conta poupança também, porque você tem uma série de facilidades em relação ao imposto de renda. Mas você separe esse dinheiro, deixa o cartão em casa, e a reserva de emergência ela só pode ser usada para emergências. Mas você ter a tranquilidade de que no momento de emergência você tem para onde recorrer, é um negócio que não tem preço. Então eu diria para ela, começa a criar sua reserva de emergência. A partir do momento que você conseguir juntar nessa reserva de emergência o valor referente a 3 meses do seu sustento, aí você começa a juntar para curto, médio e longo prazo. E aí você vai distribuir o dinheiro, R$500, você vai dividir R$100 para o curto prazo, 200 para o médio, 200 para o longo. Ou a ordem que você quiser. Mas a gente precisa investir no longo prazo agora. Não dá para querer investir no longo prazo quando ele chegar. Em Salvador tem as pessoas, não sei se aqui tem em São Paulo também, mas a galera começa a fazer na quebrada aquela famosa caixa, sabe? Fica juntando dinheiro hoje, todo mundo coloca aqui e Gabi pega para comprar alguma coisa. Amanhã, sei lá, mês que vem vai ser Monique. Isso ainda rola em Salvador. Você sabe que essa prática ela vem de África, né? Não tem sei. Tem um negócio que é em Moçambique, se eu não me engano, chama chitique, que é uma prática de mulheres para elas se organizarem economicamente. Então, junta 10 mulheres, vamos supor que fossem R$100, cada uma dá R$100, e aí elas juntas decidem para quem vai os R$1.000 no final do mês. Isso é uma prática ancestral. Foi assim que muitos dos nossos conseguiram comprar alforrias. A gente precisa dar um upgrade nessa tecnologia para entender que quando o dinheiro está no porquinho, ele está perdendo valor, ele está se desvalorizando por causa de um negócio chamado inflação. O que é a inflação? R$100, 10 anos atrás, comprava uma quantidade de coisas no mercado. Sim. R$100 hoje compra outra quantidade de coisas. O que significa? Ou você pode entender que as coisas ficaram mais caras, ou você pode também entender que o dinheiro se desvalorizou. R$100 hoje vale menos do que valia 10 anos atrás. Então, guardar dinheiro em casa acaba não sendo tão proveitoso ou tão inteligente, porque você está perdendo o valor do dinheiro ao longo do tempo. Exato. Então, a lógica pode ser a mesma, só que não necessariamente deixar na caixinha, no colchão, física, em casa. É a gente perder o medo e acessar investimentos mesmo. Existem muitas opções. Existem fintechs hoje de pessoas negras que estão trabalhando com investimento. Então, é uma forma que a gente precisa acessar isso. E qual a dica assim, inicial? A gente tá chegando no final, não queria terminar isso aqui, mas como todo episódio a gente tem que terminar para gravar outros, enfim. Mas qual a primeira dica pra galera que tá, assim, muito receosa? Valeu, Gabi, obrigada aí por ter dito isso, mas assim, não vou conseguir fazer, tenho medo, já perdi muito dinheiro, tem gente que já perdeu, enfim. Como tranquilizar esse coraçãozinho pra galera entender que a gente pode investir, a gente pode se organizar, e se a gente movimenta, como você falou, 1,17 trilhões em média por ano, como é que a gente recupera esse dinheiro que é nosso? O conhecimento é o que traz a tranquilidade. A gente tem medo do mercado financeiro porque a gente tem um bloqueio muito grande com a matemática que vem de um ensino público que é muito sucateado. As pessoas têm um vídeo na internet que um jornalista saiu perguntando para as pessoas quanto que era 2% de R$100. E as respostas foram, assim, as mais absurdas. Então, o nosso bloqueio com matemática faz com que a gente tenha um estranhamento muito grande com esse universo. Aí você tem toda uma teoria econômica que vai reforçar isso.
que vai tratar a economia como essa coisa mimética que sobe e desce, e as pessoas ficam confusas, elas se sentem angustiadas, porque a gente não foi ensinado nem a ler gráfico. Então, o principal ponto é: o conhecimento é capaz de emancipar. Quando você entende a operação que você está fazendo, esse medo se vai. Só que isso requer disciplina. E para você ter disciplina, você precisa entender a importância do que você está fazendo. Então, é uma pergunta que a gente sempre faz lá no Front. Quantas famílias negras você conhece que transferem patrimônio a mais de 3 gerações? Exato. Nossa. Se você não consegue preencher os dedos da mão mencionando essas famílias, isso é um cenário que traz pra gente uma agenda urgente de deixar um futuro melhor para as próximas gerações. Então, essa construção econômica, ela não é uma perspectiva individualista. Ela é uma perspectiva de pensar que a gente, por exemplo, tem o problema do inglês, às vezes. A gente quer ter condições de pagar inglês para os nossos sobrinhos. Exatamente. De pagar inglês para os nossos netos, para que eles já façam inglês a partir dos 3 anos de idade, que é o que os playboys fazem. Exatamente. Então, é muito mais do que uma ascensão econômica individual. A gente está falando de projeto. Esses dias eu estava andando no centro e eu queria alugar uma sala e eu entrei num prédio, o prédio era de um judeu. Ele tinha o prédio inteiro. Quantas pessoas negras no Brasil estão preocupadas em comprar um prédio? Porque aquele judeu, ele empregava só judeus no prédio dele. Ele não cobrava condomínio, porque o prédio era dele. Então, as regras eram deles. E é disso que a gente está falando. A gente tem gente que ascende economicamente, mas quanto se preocupa em ter um prédio? É sobre isso. E é muito louco, né? Porque assim, judeu, beleza, a gente sabe que eles trabalham entre eles, contratam entre eles, casam entre eles, e agora vai os pretos discutir essa possibilidade como a gente é atacado. Mas, muito obrigada, Gabi. Talvez a gente precise fazer um outro episódio de podcast para falar de outras coisinhas mais. Mas muito obrigada por ter aceito esse convite. Com certeza, estou sempre à disposição e... Enfim, fica minhas redes à disposição no Front Empoderamento Financeiro, www.nofront.com.br, dá para achar no Front no YouTube também. E a gente está falando dessa questão da perspectiva mais transparente e acessível possível, porque é uma conversa que a gente precisa ter urgentemente. Total, não dá mais para esperar, já esperamos muito, né? E não teve esses resultados. Enfim, 2020 começou, galera, muito obrigada e até o próximo episódio. Fora da Curva tem a pauta e a apresentação de Monique Evely, música de abertura de Johnny Hooker, edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Juliana Carpanês.